Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa, e convido você para conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos? Então, o objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, gêneros jornalísticos e publicitários, narrativos e argumentativos. Vamos então para a nossa aula de hoje. Iniciamos nossa aula com uma questão para você, com uma pergunta, né? O consumismo provoca o excesso de lixo, né, na sociedade? O que você acha disso? Primeiro, precisamos entender o que é consumismo. Você sabe o que é consumismo? Você é uma pessoa consumista? Então, o consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade. E isso é motivado exatamente pelo impulso, pelo desejo de comprar, de adquirir produtos e serviços sem necessidade. Agora que é interessante dizer que consumismo é diferente de consumo. Já entendemos que o consumismo, né, ocorre por esse impulso, esse desejo de comprar sem necessidade. Já o consumo, por outro lado, é exatamente a compra de produtos e serviços para o uso com necessidade, ou seja, são para suprir as necessidades normais do dia a dia. Agora, nossa pergunta para você: o consumismo provoca, né, esse excesso danoso de lixo na sociedade? Veja, nós temos 3 imagens aqui mostrando uma das consequências negativas do consumismo, né? Que você sabe, ele ocorre exatamente nas sociedades modernas, capitalistas, né? E com a expansão do globalismo. Então, os produtos e serviços circulam, né? E as pessoas sentem cada vez mais esse impulso, esse desejo de comprar, né? Motivadas também pela publicidade, pela propaganda. Então, né? Nós temos como resultado isso aqui na natureza. Então, sim, o consumismo provoca esse excesso de lixo que é danoso. Muito bem, um ponto para a nossa reflexão. Vamos então entender como é que se dá, que se processa o consumismo, né? Vamos lá, vamos conhecer os mecanismos, né, que estão envolvidos nesse aspecto. Vamos conhecer a propaganda. O que é a propaganda? A propaganda é esse gênero textual, né? É um gênero textual. E a propaganda, ela abrange ações que tem como objetivo atrair seguidores ou influenciar a atitude das pessoas. Isso é muito importante, que é a propaganda. A propaganda é um gênero textual. E ela compreende ações que têm como objetivo, que visam atrair, persuadir seguidores ou influenciar a atitude, o comportamento das pessoas para comprar, para adquirir produtos e serviços. A propaganda, ela vai buscar convencer o público a adotar uma determinada atitude ou a aderir a um grupo ou crença particular, com o objetivo de provocar exatamente esse desejo, essa necessidade de adquirir produtos e serviços. Muito bem, você com certeza todos os dias é bombardeado pela propaganda. A propaganda, então, ela está ligada, né? Ou melhor, ela não está ligada ao comércio em si, mas principalmente a questões, por exemplo, como política, como ideológica e como religiosa, né? Essas questões aqui. Então, a propaganda em si, como sinônimo de publicidade, nós também pensamos, né? Ah, propaganda é a alma do negócio e tal. Mas em si mesma, ela se presta também e especialmente às questões políticas, as questões ideológicas e as questões religiosas, certo? Então, a propaganda, não é? Ela está ligada principalmente, veja, principalmente, na questão política, em campanhas, para quê? Para convencer o eleitor a votar, né, em determinado candidato, certo? Recrutamento de membros e apoio.
E na questão ideológica, né? As questões ligadas a ONGs e associações, certo? Para convencer, né? As ONGs trabalham em prol da questão ideológica, as associações, né? E na questão religiosa, atraindo seguidores para religiões e seitas, né? Então, esse convencimento, essa persuasão está mais ligada diretamente a essas três questões, principalmente a essas três questões. Exemplo disso, exemplo de propaganda ligada a esses três aspectos. Vamos ver então? Vote sem medo. Aqui nós temos, né, uma propaganda de campanha eleitoral. Preserve o meio ambiente. Aqui nós temos uma propaganda, né, de uma campanha de preservação ambiental. Use máscaras, preserve a vida. Também uma propaganda direcionada, né, na campanha contra Covid-19, por exemplo. Outro exemplo, diga não à violência contra a mulher. Aqui nós temos uma propaganda, né, numa campanha contra a violência, que é dirigida à mulher na sociedade, né? Então, contra a violência. Diga não à violência contra a mulher. Todos nós devemos dizer não à violência, né? Contra a mulher, contra qualquer outro ser humano, mas especialmente contra a mulher. Doe sangue, doe vida. Aqui um outro exemplo de propaganda numa campanha de utilidade pública da área de saúde. Doe sangue, doe vida. Um outro exemplo, se beber, não dirija. Aqui nós temos uma propaganda, né, numa campanha de conscientização do uso do álcool no volante. Veja que aqui então você tem exemplo, né, da propaganda voltada para essas questões, né, essas campanhas de conscientização, né, onde se busca convencer, atrair o apoio, persuadir as pessoas, não é, para esses objetivos. Então, a propaganda, ainda entendendo um pouco mais, ela tem como objetivo principal divulgar uma mensagem, né? Tem uma mensagem na propaganda e essa intencionalidade discursiva da propaganda, ela busca influenciar as opiniões, né? A opinião ou obter a adesão para uma ideia que pode ser política, né? Pode ser uma doutrina, pode ser religiosa, pode ser ideológica, certo? Então, ela também ela tem esse caráter persuasivo, né? Tanto da propaganda quanto da publicidade, que é também outro gênero textual, né? Que a gente vê aí no dia a dia. Geralmente você associa a propaganda com a publicidade. Então, mas há uma diferença no sentido de que, principalmente, a propaganda está voltada para essas questões que nós já falamos para você, né? Questão política, questão ideológica, questão religiosa. Entretanto, tanto a propaganda quanto a publicidade, ambas vão utilizar imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos com a intenção, com o objetivo de atrair, de obter o apoio, né? Atrair o interlocutor, trazer o interlocutor para esta ideia, né? Para obter adesão para essa ideia, né? Para modificar, para alterar a opinião das pessoas para a ideia e doutrina que se está querendo inserir. Então, a veiculação da propaganda, ela pode se dar por meio impresso, certo? A veiculação da propaganda pode se dar por meio impresso, como, por exemplo, outdoors, cartazes, banners, etc. E também a propaganda, né, pode se dar pelo rádio, pela TV ou pela internet. Então, pelos vários meios, né, pelas várias mídias sociais, também são veículos, né, que veiculam a propaganda. Muito bem. Então, a propaganda, esse gênero textual que tem essa intencionalidade discursiva, né, tem esses objetivos, você já sabe, convencer, persuadir, obter a adesão, né, das pessoas para essas ideias. Então, a propaganda ela vai se utilizar de estratégias que visam conquistar um público, atrair, obter a adesão de um público-alvo específico, né? E atingir um propósito comunicativo, essa intencionalidade discursiva, né? Esse objetivo da propaganda.
Essas estratégias, né, da propaganda vão operar em dois âmbitos básicos. Elas vão atingir o ser humano em dois aspectos básicos. Quais são eles? A razão e a emoção. Então, no aspecto da razão, no âmbito da razão, estão o quê? Estão estratégias de convencimento que vão apelar à razão ou à consciência do leitor, né, do consumidor, da pessoa, para a aceitação de afirmações como verdades absolutas, certo? Isso no âmbito da razão. Então, utilizam-se estratégia de persuasão, de convencimento, apelando à razão, à consciência da pessoa, do eleitor, por exemplo, do cidadão. Para quê? Para que ele aceite determinadas afirmações, determinadas opiniões, determinados pontos de vista como verdades incontestáveis, verdades absolutas. E para isso, né, vão utilizar-se de quê? De fatos, de informações, para conseguir obter, né, essa adesão utilizando a razão. Vão utilizar fatos, informações, dados, etc. Para quê? Para que conduza esse eleitor, esta pessoa, à concordância com essas, né, com essa ideia, né, para que essa pessoa aceite essa verdade que está sendo colocada aí para ele. Isso no âmbito da razão. Agora vamos entender como a propaganda utiliza as estratégias de convencimento no âmbito das emoções. Então, no âmbito da emoção, né, vão se encontrar outras estratégias de persuasão. Aí, as estratégias estarão voltadas para quê? Para a emoção, certo? Para a sensibilidade do eleitor, estamos falando sempre de eleitor, mas pode ser do consumidor, pode ser do ser humano, motivando a agir conforme o intento almejado pela propaganda, certo? A intencionalidade, o objetivo da propaganda. Então, vão utilizar algumas estratégias de persuasão, né, que vão apelar para o sentimento, para a sensibilidade, para a emoção da pessoa, né, encaminhando, motivando-a a agir conforme o desejo, o intento, né, programado pela propaganda, né, conduz pela comoção, ou seja, né, comove a pessoa. Então, a escolha das estratégias vai depender, né, nesse sentido, desses dois elementos. De quê? Do eleitor e do objetivo do texto. Qual é o público-alvo, qual é o objetivo? Então, dependendo desses aspectos, utilizará essa ou aquela estratégia, né, no âmbito da emoção. E no âmbito da razão, outras estratégias. Agora que você já entendeu sobre a propaganda, compreendeu seus aspectos, suas características, né, como ela é planejada, né, quais são os seus objetivos, que tipo de estratégia utiliza, vamos conhecer sobre a publicidade. Vamos lá. Então, a publicidade, o que é? Em que consiste a publicidade? A publicidade é a comunicação utilizada para anunciar produtos ou serviços com o objetivo de atrair compradores e usuários. Aqui já temos um outro público, né, mais específico, mas lembre-se que a propaganda também ela anuncia, ela incute alguma ideia, não é, para que você seja atraído, por exemplo, para concordar com determinadas verdades que estão sendo colocadas ali, alguns serviços, algumas campanhas, algumas coisas, certo? Então, nesse sentido, a publicidade se difere um pouco, por quê? Porque ela é utilizada, ela já tem aquela função específica para anunciar especificamente produtos ou serviços, e o objetivo é atrair compradores e usuários, daí o consumismo. Lembra, a publicidade vai atuar exatamente nesse impulso, nesse desejo do ser humano, que o ser humano já tem de adquirir coisas, produtos, né? Só que a publicidade vai atuar de tal forma, né, que ela vai utilizar técnicas, né, dentro, por exemplo, desses 4 PS aqui do marketing, para persuadir, para convencer
né, as pessoas a adquirir produtos e serviços que talvez essa pessoa nem tenha essa necessidade, mas a publicidade é feita de tal forma que você passa a sentir esse desejo, esse impulso de adquirir determinados produtos e determinados serviços, mesmo sem ter essa necessidade, né? Então, o objetivo da publicidade é principalmente o objetivo comercial, principalmente o comercial. Nós vimos que o da propaganda, não é? É mais no sentido ideológico, político e até religioso. Muito bem, seguindo então, vamos conhecer agora as técnicas utilizadas pela publicidade. Olha aí. Então, a publicidade, ela usa técnicas multimídia para promover o quê? Produtos, serviços e ideias. Notou um ponto em comum aí com a propaganda? Ideias também, não é? Verdades ali. Então, a publicidade, ela vai utilizar essas técnicas de multimídia para exatamente promover esses produtos, esses serviços e ideias, sendo formatado para convencer, para persuadir um público a desejar. Olha, persuasão aqui, o convencimento, né, de um determinado público, para que ele deseje, veja, convence aqui pelo desejo, pelas emoções também, né, para desejar, tem aquele impulso de adquirir os produtos, os serviços. Então, para isso, ela vai incluir uma série, né? Uma série de atividades e técnicas que tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre o produto ou sobre o serviço e promover sua venda, como, por exemplo, spots ou anúncios de TV. Isso aqui que ela utiliza para convencer você, né? Você está assistindo seu filme, está assistindo um determinado vídeo e, de repente, aparece anúncios aí, né? Anúncio de TV, anúncio no Instagram, anúncio na internet, enfim. Publicidade em rádio, anúncios impressos em jornais, publicidade online, né? Dessa que eu mencionei para você, publicidade externa, como os outdoors, os cartazes, né? No próprio transporte público você vai encontrar divulgação aí de publicidade, anúncios publicitários, e a colocação dos produtos em programas, filmes e novelas. Você está assistindo um filme interessante, o personagem, de repente, vai tomar um café da manhã e lá você vê, por exemplo, né, no filme, ali uma caixa dos aqueles cereais matinais, por exemplo, parece que não sente aquilo ali, mas ali está sendo divulgado, né, aquele produto. Ou outro qualquer, né? Você vê ali, você vê a marca, aparece a marca, o nome. Pois é, são colocados ali de forma como fazendo parte do filme, da novela, discretamente, mas estão lá, colocação dos produtos em programas, filmes e novela. E você vai assimilando aquilo, você vai sentindo o desejo de consumir, né, de comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço. Também a publicidade vai se utilizar, né, exatamente nos pontos de venda, nas amostragens do produto, ou amostra de produto. Você está no supermercado, aí tem aquelas amostragens, aquelas provinhas para você experimentar determinada guloseima, determinado produtinho ali, né, uma bolachinha, alguma coisa. Essa técnica aí que eles estão utilizando, certo? Essa amostragem, né, de produtos. Atividade de marketing de guerrilha, como distribuição de panfletos, né? Você vai andando ali, tá no seu carro, vai na rua e olha, tem entrega daquele panfleto ali, né? Mostrando um produto, divulgando determinado carros. Carro no trânsito, você está ali no trânsito e recebe muito divulgação ali, né? Da venda de carros ali, por exemplo, entre outros, né? Também a publicidade vai se utilizar das imagens, né? Imagens de texto, pode voltar, diretor? A imagem de texto, né? E outros aspectos, certo? Exemplo disso nós temos aí, compre tablet, olha aí. Bombril, 1001 utilidades. Beba Coca-Cola. Então, você tem, né, diversas formas. Na verdade, é como se você tivesse um bombardeio. A publicidade, ela te bombardeia todo instante, nos mais variados aspectos, né, da sua vida cotidiana. Você está ali cercado, né, de publicidade, exatamente
para te levar, para te induzir, para te persuadir a adquirir esses produtos, esses serviços, não é? Que a publicidade está colocando para você. Vamos ver exemplos aqui de campanhas publicitárias, certo? Nós temos aqui, por exemplo, né? Olha aqui, esse exemplo aqui da campanha publicitária, por exemplo, da Covid-19. Olha aí, a prevenção está em nossas mãos. E aí um texto verbal com não verbal, né? Ensinando, ilustrando como você deve cuidar das suas mãos para que, né, não transmita a Covid-19. Então, você tem aqui um exemplo de campanha publicitária com toda a orientação, né? Qual é o objetivo? Persuadir você, né, a aceitar o que está sendo colocado. A intencionalidade discursiva está bem à vista aqui, está de modo claro, né? Para orientar você, né, nesse sentido, né? De realizar essas ações a fim de se atingir um determinado objetivo. Um outro exemplo que nós temos é este, por exemplo, olha, uma destas pessoas vive com AIDS e pode não ser quem você pensa. E aqui te leva a refletir, né? Você tem aí duas pessoas, né? Uma abraçada a outra, e tem um outro texto ao lado, né? Te possibilitando compreender mais, ler um pouco mais para entender o contexto. Também é um exemplo de campanha publicitária. Um outro exemplo aqui, ó, né, um tipo de campanha que é muito especial. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né? Então, olha aqui, essa é uma preocupação governamental, né? Então, no mês de setembro, nós temos a divulgação, né, do Ministério da Saúde aí divulgando, né, fazendo essa campanha publicitária para conscientizar as pessoas, né, que você deve, por exemplo, de repente olhar ao seu lado, pode ter uma pessoa com depressão, com uma tristeza profunda, né, e você deve olhar para essa pessoa, né, tentar ajudar de alguma forma, encaminhar para algum serviço público, né. Então, esse também é um exemplo de campanha publicitária. Um outro exemplo é este aqui, né? E há muita necessidade dessa conscientização. Olha aí, violência contra a mulher. Não se cale, denuncie, certo? Então, olha aí, exemplo de uma campanha publicitária, né, muito necessária. A sociedade que nós vivemos é muito violenta e muitos crimes têm sido praticados contra a mulher. Então, nós precisamos estar atentos. Nós quem? Homens e mulheres, pais, né? Crianças, adolescentes, todas nós. Não nos calar diante de uma violência. Se você presencia uma violência contra a mulher, denuncie. Denuncie a quem? Aos órgãos competentes, à delegacia da mulher. Tem um telefone que pode ser acionado, não é? Agora, então, que você já viu esses exemplos de campanha publicitária, vamos ver agora num quadro, né? Conceito, etimologia, objetivo, a esfera e os exemplos, então, da publicidade e da propaganda, estabelecendo aqui algumas diferenças entre elas. Veja, o conceito de publicidade é que a publicidade é um texto, um gênero textual, é uma comunicação realizada por uma empresa ou organização, né, para promover produtos, serviços e ideias. E aí você diz, mas e o governo federal é uma empresa? É uma organização, né? Uma organização de Estado e que está promovendo aí as ideias, os serviços, olha aí, da mulher, no caso, né? Denuncie, tem um serviço ali. De modo, né? Qual é a intenção da publicidade? Já sabemos que é convencer, é persuadir um público, né? A desejar, no caso, comprar seus produtos ou adquirir esse serviço ou denunciar, certo? E a propaganda também é um gênero textual, é a comunicação utilizada por organizações ou pessoas para disseminar pensamentos e doutrinas, geralmente religiosas, ideológicas ou políticas. Mas também empresas, olha aí, ó, organizações ou pessoas podem, né, inserir aí esse tipo de produto. A etimologia da palavra, a origem da palavra, publicidade vem do latim publicus, de tornar algo público.
E a propaganda também vem do latim, só que de uma outra palavra, propagare, que significa propagar, divulgar, certo? Qual o objetivo da publicidade? Atrair o consumidor com a esperança de venda ou contrato de bens e serviços. Qual o objetivo da propaganda? Buscar adesão, né, convencimento, atrair para uma ideologia, para uma mudança de atitude, de comportamento, certo? Para a política, para a religião, enfim. Qual é a esfera de atuação da publicidade? É a esfera comercial. Qual é a esfera de atuação da propaganda? É a política, a ideológica e a religiosa, principalmente, certo? Exemplo, já vimos anúncios de venda de casas, roupas e carro. E da propaganda, nós temos campanhas eleitorais ou de alistamento militar. E agora nós vamos ver especificamente campanhas publicitárias de cunho institucional. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma campanha institucional. O objetivo dessa comunicação, né, dessa campanha, é o reconhecimento de marca. Então, o institucional não visa venda direta. Ele tem como intuito construir uma imagem positiva e gerar lembrança de marca em seu consumidor. No nosso caso, nós temos a nossa campanha institucional aqui do Centro de Mídia, você já deve ter visto por aí nas TVs, né? A campanha institucional do Centro de Mídia. Agora vamos ver o exemplo da campanha promocional, um conceito. Essa campanha, ela também pode ser chamada de varejo e está focada totalmente em número de vendas. Aqui o objetivo é a venda. A campanha promocional se dedica para as vendas. O objetivo é chamar a atenção do consumidor por meio de apelo visual, em grande parte das vezes fazendo uso de cores vibrantes, de tons agressivos, certo? Na campanha promocional, né, que nós estamos vendo aqui, você tem esses aspectos. Então, seguindo essas campanhas promocionais, né, elas comumente, né, estão associadas a tudo isso que nós já vimos. Na campanha social e educativa, né, esses dois tipos de campanha publicitárias, têm o objetivo de quê? De engajar as pessoas em uma causa ou ensinar algo de forma simples e clara. As campanhas sociais e educativas geralmente são realizadas por quem? Por instituições ou pelo governo, com o objetivo de orientar e engajar as pessoas em causas ambientais, sociais ou de saúde pública, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, que é uma necessidade, né, no mundo atual, o combate à fome ou a conscientização sobre epidemias. Agora vamos conhecer a campanha de política eleitoral. Olha, então, a campanha política eleitoral, né, elas são realizadas exclusivamente para as eleições. Então, vamos ter eleições, você vai ter a oportunidade de ver muitas delas, né? Então, as campanhas políticas ou campanhas eleitorais, elas possuem o objetivo de promover a imagem de um candidato que está pleiteando um cargo público. E aí você tem que ficar muito atento, conhecer o histórico dessa pessoa, a história de vida dela, o que ela tem feito pela sociedade, que história ela traz para contar, porque quem se candidata tem que ter uma história para contar, e uma história de luta, né? Uma história de trabalho, não simplesmente para vir se colocar aí, você tem que ter um exame, né, dessa vida para saber se o seu voto ser válido. O voto tem preço, hein? Mas não é preço em dinheiro, é preço, é custo de consequências. Então, muito atento aí na campanha eleitoral. Vamos continuar aprendendo ainda mais sobre as campanhas eleitorais. Podemos ver, então? Então, as campanhas... Agora, o outro exemplo, que é a campanha governamental. São campanhas publicitárias que têm como objetivo mostrar o trabalho que está sendo realizado pelo governo em vigência em prol de toda a população. Então, o governo também faz esse tipo de campanha publicitária, que é para mostrar o que ele está realizando. Esse tipo de publicidade é muito utilizada em empresas estatais para apresentar publicamente o que se obteve de benfeitoria em um certo período e que as pessoas poderão usufruir, certo? Então, você tem essas campanhas governamentais, certo? Muito bem, então aqui nós finalizamos a nossa aula. Esperamos que você tenha entendido, tenha gostado e, sobretudo, deixamos os pontos de reflexões para você aqui entender, né, esses dois tipos, a propaganda e a publicidade, perceber as diferenças entre elas, estar atento,
certo? Tudo bem, nos vemos na próxima.